E aí pessoal, tudo bem? Mais um especial sobre facções criminosas no ar na TV Coyote. Lembrando, nossos especiais têm o objetivo de conscientizar a população sobre o crescimento dessas facções que estão prestes a se tornar grandes cartéis de drogas internacionais se seguirem nesse ritmo. A facção que eu vou falar hoje é a facção do Ceará, Guardiões do Estado, mais especificamente uma facção de Fortaleza. Essa facção ganhou muito destaque esse ano, agora no mês de abril, porque ela promoveu vários ataques na capital Fortaleza. Então vamos lá, esse é o nosso especial. Vão ser divididos em 3 capítulos dessa vez. O primeiro capítulo é Origem e Poder. O segundo capítulo são as facções rivais e aliadas. E o terceiro capítulo, os ataques de 2017, que dizem muito a respeito do modo de operação dessa facção. Vamos lá então. O poder público, ele suspeita que a facção Guardiões do Estado surgiu no ano de 2012 na capital Fortaleza. Lembrando sempre, poder público tende a tardar o surgimento de facções. Eles tendem a dizer que elas surgiram mais tarde, justamente para se eximir em parte da responsabilidade pelo crescimento delas. Mas o ano que parece correto é 2012, e a Guardiões do Estado ela estaria recrutando muitos jovens de outras facções pelo fato de que ela não cobra mensalidade, ela não cobra a caixinha dos presos, como o PCC faz, como o Comando Vermelho faz, como outras facções estaduais também fazem. Então isso faz com que ela angarie membros de forma muito mais fácil, porque você não precisa dar nada para a facção, obviamente. O número da facção criminosa, toda facção criminosa é representada por um número, é o número 745, que são as ordens respectivas das letras do alfabeto de G, D e E, de Guardiões do Estado. G é 7, D é 4, E é 5. Muitos membros têm inclusive tatuado 745, que chama muita atenção. Apesar de você ter, por exemplo, 1533 do PCC, você ter vários outros, no geral você tem algum logotipo que simboliza a facção apenas como tatuagem, que seria no caso do PCC a carpa. Muita gente que tem a carpa não tem nada a ver com o PCC. Mas de modo geral, seria mais como um logo assim. No caso dessa facção é uma coisa mais exacerbada. Eles colocam diretamente o 745. Tatuar 745, obviamente a polícia quando encontra alguém com essa tatuagem não vai ter dúvida de que faz parte dessa facção. Isso se dá muito pelo fato da facção ter muitas pessoas jovens. Ela tem um modo de operação diferente das grandes facções do Sudeste, como o Comando Vermelho, como o PCC, ou da Família do Norte no Norte, das facções nacionais. Podemos dizer que é uma facção um pouco mais ousada, como eu já falei sobre outras facções no Nordeste, como Al-Qaeda, Estados Unidos, na Paraíba, que são 2 facções que eu já falei aqui, Bonde do Neguinho, na Bahia, são facções com um nível de violência, com um nível de ousadia um pouco maior do que as outras, e isso se dá por causa da idade dos seus integrantes, eles costumam ser mais novos. Bom, as áreas de influência da facção são predominantemente na periferia de Fortaleza, especificamente nos bairros de Sapiranga, que é a base da facção, onde ela começou, Aerolândia, Serviluz, Vicente Pison, Edson Queiroz, Sapiaguaba, Lagamar, Castelo Encantado, Macuripê, Vila Velha e Parque Lebron. A Praia do Futuro, Caça e Pesca foram conquistadas recentemente pela facção. Lembrando, no Ceará também constante guerra entre a facção Guardiões do Estado e Comando Vermelho anda acontecendo. A gente vai ver um pouco melhor sobre isso ao longo desse especial. Ela é uma facção extremamente descentralizada, que é uma característica que lembra um pouco a última facção que eu falei, do Rio Grande do Sul, a bala na cara. Cada região tem um líder diferente. Você não tem uma estrutura piramidal como o PCC. Você tem em cada lugar um líder, um gerente diferente. É uma característica bem única dessas facções. A maioria tem uma estrutura piramidal. A grande atuação dela, novamente, o pilar de qualquer facção criminosa no Brasil é o tráfico de drogas. São poucas exceções de facções que não têm a grande preocupação com o tráfico de drogas. Talvez o Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade, que é uma facção pequena, rival do PCC em São Paulo. Eles têm mais um viés ideológico mesmo, e não são focados tanto no tráfico de drogas. Mas também eles estão em outras atividades, o que inclusive é uma tendência nas facções brasileiras. Eles estão no roubo de veículos e de residências, e é uma tendência. O Amigo dos Amigos é uma facção do Rio de Janeiro que tem muito roubo de carga. Você está tendo essa tendência no país das facções diversificarem suas operações. Você viu o ataque do PCC no Paraguai, em que eles assaltaram uma companhia de valores, que eu fiz vídeo aqui. As facções estão diversificando a sua arrecadação para além do tráfico de drogas. E aí que elas começam a se assemelhar muito a cartéis internacionais. O pilar continua o tráfico, mas as outras atividades também são importantes. A facção Guardiões do Estado ela tem uma característica muito interessante. É muito comum você ver o crime organizado, depois que cresce, se infiltrar em torcidas organizadas. Você vê isso em São Paulo com o PCC e a torcida de todos os times de São Paulo.
você vê isso no Rio de Janeiro, você vê isso em vários lugares. A facção Guardiões do Estado teve um caminho inverso. Ela começou como uma torcida organizada e depois virou uma facção criminosa. Ela foi fundada por alguns membros de uma torcida organizada no conjunto Palmeiras. Eles viviam nesse bairro, criaram uma espécie de associação de criminosos descendente dessa torcida organizada. Eu procurei muito, eu não consegui descobrir de que time era essa torcida organizada, se era do Ceará, se era do Fortaleza. Então você que é da região talvez possa responder essa pergunta aqui nos comentários, aí eu acrescento na descrição do vídeo. A polícia do Ceará realmente é muito ruim na divulgação de fatos sobre essa facção e você tem ainda poucos trabalhos acadêmicos sobre ela. Por quê? Porque é uma facção nova, é uma facção que deve ter surgido provavelmente em 2012, com certeza não foi antes de 2010, então é muito difícil de você coletar todo tipo de informação. Mas é muito interessante você ver esse movimento. A facção surgiu como torcida organizada e depois virou uma organização criminosa. E eu falei também dois fatos. O fato de ter muitos jovens nela e o fato de você não pagar mensalidade. Isso é o maior atrativo para os jovens. Jovens, no geral, têm mais dificuldade ainda com dinheiro, porque ainda não tem emprego, ainda tem fase de estudo e tudo mais. Então, isso acaba atraindo muita gente jovem. Quando a Guardiões do Estado começou, ela não tinha um futuro muito promissor, ela era muito pequena, era simplesmente uma organização local de criminosos. Só que o Comando Vermelho, que era forte no estado do Ceará, descobriu a atuação dela lá. E aí, o Comando Vermelho decidiu, em vez de minar essa facção, conviver amigavelmente com ela. Lembrando, isso no passado. Hoje a facção não se dá bem com o Comando Vermelho de maneira alguma. Ela nunca chegou a ser aliada do Comando Vermelho, mas ela chegou a ter uma convivência pacífica com o Comando Vermelho. Conforme a facção foi crescendo, o modo de operação violento dela foi ficando mais claro. Você teve em abril do ano passado, 2016, eles colocaram um carro-bomba em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Foi um ataque frustrado, mas a magnitude desse ataque, você não imagina o PCC fazendo isso em São Paulo, colocando um carro-bomba na frente da Assembleia Legislativa. Não é o modo de operação. Eu vou ler uma declaração de um servidor da Secretaria de Segurança Pública do Ceará. Eu não concordo plenamente com ele, eu vou explicar porquê, mas a fala dele tá baseada em alguma coisa. Ele falou exatamente o seguinte: a facção é nova e formada por gente nova e inconsequente. Até no crime, com o tempo, as pessoas vão criando um discernimento, um cuidado. Os integrantes da Guardiões do Estado ainda não têm. Em sua maioria são adolescentes e adultos jovens que não tiveram acesso à educação e a outros serviços básicos. Eles são, infelizmente, produtos de uma vida totalmente desregrada e sem perspectiva nenhuma de ascensão financeira, a não ser pelo crime. Bom, basicamente, a parte que ele falou que são pessoas realmente que não têm chance de ascensão financeira sem ser pelo crime, muitas vezes acaba sendo verdade, a gente sabe disso. Quando ele falou por inconsequência, eu não sei se é bem assim. A questão é a seguinte: a grande diferença dessa facção e de outras facções mais regionais e violentas para as grandes facções é que as grandes facções têm exatamente o objetivo de ser uma grande empresa. O que eles querem? Eles querem ganhar mais dinheiro, eles querem traficar mais droga, eles querem roubar mais banco, eles querem lucrar mais. Para lucrar mais, você tem a polícia no meio. A polícia seria uma espécie de barreira ao lucro, ela ia aumentar o número de perdas, ela ia aumentar o dinheiro recuperado dos assaltos, ela ia prender droga, e isso dá prejuízo para a facção. A polícia atacar a facção dá prejuízo para ela. As grandes facções decidiram nos últimos anos não promoverem mais grandes ataques. Por que não promover mais grandes ataques? Porque eles chamam a atenção da polícia de forma que não vale a pena. O PCC, quando fez os ataques em 2006 em São Paulo, ele se arrependeu. Aqueles ataques realmente tiveram efetividade para mostrar o poder do PCC e tudo mais, mas eles atrapalharam um pouco porque a polícia depois reagiu muito bravamente ao PCC. Tanto que agora, mesmo com uma série de motivos para realizar outros ataques, como uma possível transferência do Marcola para um presídio federal, como, por exemplo, a extensão do regime disciplinar diferenciado dos integrantes do PCC, da cúpula do PCC, mesmo com tudo isso, eles não fizeram um ataque ainda, porque agora, para valer a pena eles fazerem um ataque, eles pensam várias vezes, porque um ataque significa gastos, um ataque significa problemas para lucrar no futuro por causa da repressão policial, e isso não é interessante para uma grande facção. Quando ele chamou eles de inconsequente, ele está supondo que o objetivo dessa facção é idêntico à das grandes facções. Obviamente, sim, em parte. O objetivo dela é ter lucro, como é do PCC, como é do Comando Vermelho, do Terceiro Comando Puro, do Amigo dos Amigos, do Primeiro Grupo Catarinense, das grandes facções do país. Mas, justamente por ser formado por um grupo muito jovem de pessoas, aquela questão de querer chamar atenção, de querer mostrar que existe, ela é muito forte ainda, é um lado mais ideológico mesmo, do orgulho de fazer parte do crime e tudo mais. Então não é necessariamente uma inconsequência, é necessariamente um objetivo diferente. Tem o objetivo do lucro, mas ao mesmo tempo tem o objetivo de intimidar o Estado de forma ainda mais forte. Não que o PCC não tenha, não que o Comando Vermelho não tenha, mas a preocupação financeira deles é maior.
As unidades prisionais do Ceará, elas são dominadas pelo menos por 6 facções. É um número muito grande, poucos estados têm esse número de facções. Eu comentei aqui, você tem cerca de 80 a 90 facções criminosas no país. Se cada estado tivesse 6, você ia ter 150. Então significa que sim, Ceará e Bahia são 2 estados que têm muitas facções criminosas em quantidade. Você tem no Ceará, inclusive, grande atuação das facções nacionais. O que em muitos estados não é bem assim. Às vezes o PCC e o Comando Vermelho só estão presentes no estado através de parceria com facção local. No caso do Ceará, não. Você tem o PCC de verdade, você tem o Comando Vermelho, o Guardiões do Estado, a Família do Norte, Amigo dos Amigos e Equipe Mentes Criminosas. Dessas que eu citei, dessas 6, a Equipe Mentes Criminosas, MC, e a Guardiões do Estado, elas são as 2 únicas facções que são de lá. Amigo dos Amigos é do Rio, Família do Norte é do Amazonas, Comando Vermelho é do Rio, e PCC é de São Paulo. O Comando Vermelho, na verdade, ele foi o primeiro facção aliada. Aliada não no sentido de uma aliança muito estreita necessariamente. Eu não consegui informação de qual era o nível dessa aliança no início da facção. Até porque a polícia não tinha um monitoramento dela grande no começo e por isso você também não tem muitos trabalhos a respeito. Mas a questão é assim. O Comando Vermelho tem um nível organizacional diferente do PCC. O PCC ele só faz aliança com uma facção quando ela está muito consolidada no estado. Quando ela está muito firme lá, quando ela já tem um projeto mais fixo e, acima de tudo, quando ela não é tão violenta e não chama tanta atenção assim. Por exemplo, você tem o Comando da Paz na Bahia, ou você tem o Amigo dos Amigos no Rio. O Comando Vermelho, ele é muito mais focado em alianças. Ele é bem mais permissivo do que o PCC nesse sentido. Eles fazem aliança de forma muito mais fácil, às vezes com mais de uma facção do mesmo estado. Como a Guardiões do Estado era uma facção mais amadora no início, toda facção criminosa começa como mais amadora, o Comando Vermelho foi o primeiro a dar oportunidade de fazer uma aliança com ela. Ele chegou lá e ele não teve problema em fazer essa aliança. É o modelo de atuação do Comando Vermelho. E aí foi quando eles deixaram de ser simples criminosos e começaram a se sentir como membros de uma facção criminosa mesmo. Porque você tinha o respeito da facção mais antiga do país, que era o Comando Vermelho. E isso, com certeza, trazia muito mais autoridade para Guardiões do Estado. E seria exatamente essas alianças que te diferenciam de uma pequena gangue para uma grande facção. Então, essa aliança foi muito importante para eles. Para vocês terem uma noção de como está a situação no Ceará quanto ao tamanho das facções. São números não oficiais, mas aproximados. Você tem 600 homens nas cadeias locais da facção Guardiões do Estado, que seria a terceira em membros dentro de cadeias locais na região próxima de Fortaleza. Ou seja, não significa que é a terceira facção do Estado. Significa que nesse critério era a terceira, dentro dos presídios e dos presídios da região de Fortaleza. Você tem o PCC com 1.300 membros em primeiro lugar, e você tem o Comando Vermelho com 1.100 membros em segundo lugar. Bom, com o tempo, a facção quebrou o pacto dela com o Comando Vermelho. Isso é muito importante lembrar. Como o PCC era aliado do Comando Vermelho, a facção ela acabou criando uma relação estreita com as 2 grandes facções do estado, que era um laço muito estreito entre as 3, e também a Família do Norte, que ela era aliada do Comando Vermelho. Eram todas basicamente aliadas naquela situação. Antes de você ter o racha entre PCC e Comando Vermelho, você tinha um clima muito mais de paz entre facções criminosas. Você tinha brigas como o PGC e o PCC em Santa Catarina, por exemplo, mas eram coisas bem mais localizadas. Você tinha no norte uma união razoável e tudo mais. Bom, o Comando Vermelho no Ceará ele controla as seguintes regiões: Rosalina, Riacho Doce, Serrinha, Mondubim, Barroso, Babilônia, Bela Vista, Gueto, Pirambu e Padre Andrade. O PCC ele teria soldados nas favelas de Mana, Maraponga, uma parte de Serrinha, Barracal, Itaperi, Dias Macedo e Bom Sucesso. Bom, a questão é a seguinte, você teve o rompimento do PCC com o Comando Vermelho em julho do ano passado e que na prática se viu como mais forte lá pelo mês de outubro. Quando você teve esse rompimento, ele não chegou diretamente nas filiais estaduais dessas facções. Ele demorou um pouco para chegar. E no Ceará foi um lugar que demorou bastante. Até pouco tempo atrás você tinha uma convivência razoável entre Comando Vermelho, PCC e Guardiões do Estado. Mas com esse racha, a facção Guardiões do Estado acabou ficando mais pro lado do PCC. Por quê? Porque a facção Comando Vermelho, em parceria com a Família do Norte, estavam planejando uma grande expansão no estado do Ceará. Eles queriam aumentar a atuação no estado. E aí essa briga nacional, PCC e Comando Vermelho, que começou no ano passado, esse ano estourou de vez no Ceará, com essa planejada de expansão do Comando Vermelho com a Família do Norte. O Ceará é perto do Norte, já está nas rotas usadas pela Família do Norte. É um estado grande, é um estado importante, então seria muito conveniente, obviamente, para a Família do Norte e para o Comando Vermelho fazer isso. Então assim, a facção era aliada do Comando Vermelho, depois ela foi tendo laços bons também com o PCC, pelo fato do PCC ser na época aliado do Comando Vermelho. Com o rompimento das duas,
Você demorou para esse rompimento fazer efeito no Estado, mas quando fez, a facção ficou mais pro lado do PCC. Então esse é o panorama das alianças no estado do Ceará. Em setembro do ano passado, 2016, o GAECO fez um relatório que apontou que o PCC, o Comando Vermelho e a Guardiões do Estado, que eram parceiras na época, elas comandaram uma rebelião em maio no sistema penitenciário do Ceará. O levante terminou com 14 detentos mortos. Lembrando, na época essas facções eram aliadas. Ou seja, foi o primeiro grande sinal de ataque dessas facções, junto com o carro-bomba que foi colocado na frente da Assembleia Legislativa do Ceará. Depois vocês foi ter os ataques em abril desse ano. Esses ataques foram promovidos pela facção Guardiões do Estado e foram promovidos por causa de algumas transferências. A situação era exatamente assim. O Comando Vermelho e a Família do Norte enviaram uma carta para o governo pedindo para que transfira 70 membros da facção Guardiões do Estado e que se esse pedido não fosse atendido, eles iam invadir as ruas de Fortaleza. Bom, não deu outra, o governo do estado do Ceará fez isso e no final não deu tão certo, porque a facções Guardiões do Estado, de certa forma, invadiu as ruas de Fortaleza e causou um certo caos. Ou seja, o governo, na tentativa de tentar acalmar a facção Comando Vermelho e Família do Norte, ele desagradou a facção Guardiões do Estado. Um líder da Família do Norte, antes desses ataques, foi morto, aparentemente por membros do Guardiões do Estado ou do PCC, e quando essas transferências foram feitas foi a gota d'água, porque a Guardiões do Estado obviamente não quer ficar necessariamente junto com os seus rivais, o Comando Vermelho e a Família do Norte, mas ao mesmo tempo ela não queria perder poder em alguns presídios específicos, e a facção se incomodou muito, porque com essas transferências eles perderam poder em algumas penitenciárias do Ceará. Eles queriam ter um poder forte em todas, queriam deixar separado o pessoal? Queriam. Mas a forma que foi feito não agradou a facção Guardiões do Estado, agradou o Comando Vermelho e a Família do Norte. Então eles decidiram promover esses ataques pesados que não eram cometidos há muito tempo em alguns estados. Natal teve alguma coisa semelhante, que teve a instalação dos receptores de celular nos presídios, essa foi a justificativa do Estado, por parte da facção Sindicato do Rio Grande do Norte, Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte. Lembrando, a facção Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte também é aliada do Comando Vermelho e da Família do Norte. E o Comando Vermelho e a Família do Norte são mais fortes no Rio Grande do Norte do que no Ceará. Os ataques foram dessa forma, gente. Foram atacados entre 19 e 21 do mês de abril, do último mês. 23 ônibus foram incendiados, 6 carros de serviços públicos, delegacias, bancos e a sede da Guarda Municipal de Fortaleza foram alvejados. O salve ele veio de um presídio, ele deveria durar 48 horas, salve geral, na verdade, é o recado que a facção manda quando é pra meter o louco na rua, basicamente. Foi o que o PC fez em 2006, ele mandou um salve geral e você teve os ataques em São Paulo. E 2 das pessoas que foram presas pela polícia nesses ataques, elas falaram o seguinte, que elas promoviam os ataques porque isso aumenta o status delas dentro da facção e fazem com que elas subam na hierarquia da facção Guardiões do Estado. Ou seja, vale a pena para cada integrante que participar desses ataques, porque eles vão ganhar mais respeito dentro da facção, vão ganhar mais valor, vão poder ganhar mais dinheiro e tudo mais. A facção tem outra característica, que não é necessariamente uma desorganização, é um modo de operação. Como ela tem vários líderes locais e não tem uma estrutura piramidal, você teve um certo descontrole nesses ataques. Não descontrole por parte da facção. Como um todo, foi uma situação um pouco mais descontrolada do que o comum. Se começou a agir de forma aleatória, atacar ônibus sem algum critério específico, atacar prédios públicos sem um critério muito específico, não foram ações totalmente orquestradas. O início das ações foi orquestrada e o fim também foi, mas quais ações foram feitas, em que lugares, não foi algo tão bem planejado assim, exatamente pela estrutura dessa facção criminosa. Bom, os ataques se resumiram a isso. A facção Guardiões do Estado ficou incomodada com algumas transferências que foram realizadas de seus membros para outros presídios, que enfraqueceu o poder deles nessas unidades prisionais e fortaleceu o Comando Vermelho e a Família do Norte. Então, a gente pode caracterizar o seguinte: a facção Guardiões do Estado é uma facção violenta, é uma facção com uma estrutura diferente das grandes facções, que por isso, no começo, não seria uma aliada conveniente ao PCC, e foi pro Comando Vermelho, que é um pouco mais tolerante na hora de fazer suas alianças. Com a rachadura entre o PCC e o Comando Vermelho, e a ameaça da chegada forte da Família do Norte do Comando Vermelho no Estado, a facção acabou preferindo ficar do lado do PCC. Essa rachadura não chegou na hora no Estado, mas foi chegando e essa situação estourou em abril desse ano. Ou seja, no Ceará você está sendo uma situação meio caótica. Porque além dessa guerra dentro dos presídios, além da guerra contra o Estado, a guerra para chamar atenção, onde você queima ônibus, você ataca prédios públicos, você também tem uma guerra muito forte para disputa de áreas de tráfico. Você tem a Guardiões do Estado invadindo áreas do Comando Vermelho e da Família do Norte para tentar
aumentar seus pontos de venda. Ao mesmo tempo, você tem a Família do Norte, o Comando Vermelho, tentando aumentar também o seu controle sobre os bairros os bairros de Fortaleza. Então essa guerra tá na rua e essa guerra ela tá bem no início. Esses ataques eles podem ter cessado, mas a guerra no tráfico no Ceará tá muito forte, porque antes você tinha as três maiores facções do Estado aliadas e unidas. Agora, com a rachadura da parceria entre PCC e Comando Vermelho, o reflexo foi pro Estado e a guerra de facções esquentou lá, como aconteceu no país inteiro. Eu falei isso em outubro. A quebra dessa parceria do PCC e Comando Vermelho vai ter reflexos grandes em várias unidades prisionais do país. Teve no Amazonas, teve no Rio Grande do Norte, tá tendo no Ceará, no Rio de Janeiro, onde o PCC fortaleceu sua aliança com o Amigo dos Amigos. Essa quebra de aliança foi uma ruptura no que você tinha com a parceria entre o PCC e o Comando Vermelho. Então é isso, galera. Esse foi nosso especial sobre a facção Guardiões do Estado. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um gostei no vídeo. Se inscreva no canal, isso é muito importante. Se você estiver deslogado e gostar muito do vídeo, dá uma logada na sua conta do Gmail e clique em inscrever-se aqui embaixo. É isso, gente. A qualquer momento, mais um especial sobre facções. Especial sobre facções internacionais. Notícias sobre tudo, sobre política, sobre segurança. Um abraço e até o próximo vídeo.